que o Senhor Deus me concede. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Deus tem me concedido através do pastor Reginaldo, que me indicou esta oportunidade para pregar nesta festa. Também louvo a Deus pela vida do conjunto que está aniversariando nesta noite. Que Deus continue vos abençoando e que o Santo Espírito vos ensine cada vez mais para anunciar a boa semente. Também louvo a Deus pela vida dos dirigentes deste conjunto, grupo familiar, Rosinaldo, Evangelista Lima, presbítero Edson. Que Deus continue vos abençoando. Nesta feita, o texto que me foi dado para pregar nesta noite é o Salmo 126. Salmo 126. Glória a Deus. Salmo 126. Também quero ler outro salmo que se encontra no 137. Salmo 137. Depois vamos ler os versos do Salmo 126. Salmo 137, verso 1. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos desse ano, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Salmo 126, versos 6, versos 5 e 6. Os que semeiem lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. Glória a Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, estes dois salmos que acabamos de ler, eles se encontram na coleção dos salmos históricos que registram a história do povo de Deus, que retratam-nos a história de Israel. O Salmo 137, dos versos 1 em diante, registra-nos que os judeus, quando estavam na Babilônia, eles sentiam saudades da sua pátria. Registra-nos quando o povo foi levado cativo para a Babilônia e as nações inimigas. Babilônia, quando levaram o povo cativo para a Caldeia, aquela nação começou a zombar do povo de Deus, porque eles estavam tristes, eles estavam perturbados, porque foram tirados da sua pátria. Babilônia, os seus inimigos começaram a zombar de Israel, pedindo que eles cantassem louvores, pedindo que eles entoassem ao Deus de Israel. E diz o texto sagrado que quando os hebreus chegaram na Babilônia, eles penduraram suas harpas numa árvore que havia naquela região e não mais tiveram prazer em entoar e cantar louvores a Deus, porque estavam numa terra pagã, numa terra estranha, e eles estavam muitíssimo infelizes. Mas o Salmo 126 registra-nos o povo de Israel regressando, voltando da Babilônia para a sua pátria. Diz o texto no Salmo 126, segundo o contexto histórico
do povo de Deus. Diz a Escritura, o profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, Jeremias traz a profecia de que aquele povo iria para a terra estranha, de que aquele povo iria para a terra não muito proveitosa, não muito boa. Diz o profeta que aquela terra ficaria assolada, diz o profeta que aquela terra ficaria sem habitante naquela região. Diz o profeta Isaías no capítulo 25 que o povo seria levado por conta do ministério profano, por conta do ministério, glória a Deus, faltoso do rei Zedequias, do rei Manassés. Diz a Bíblia em 2º livro das Crônicas, capítulo 36, como também no 2º livro dos Reis, capítulo 24, verso 1, verso 10, e o capítulo 25, quando registra-nos os 3 exílios do povo de Israel, quando foram levados para a Babilônia. O primeiro exílio se conta no capítulo 24 do 2º livro dos Reis, no ministério do rei Jeoaquim, quando Nabucodonosor ele chega a ajudar a região sul da Palestina, e ele chega contra o rei Jeoaquim e ele invade Judá. No capítulo, mesmo do capítulo 24 do 2º livro dos Reis, e o verso 10, se encontra o segundo exílio, que o rei Nabucodonosor, mandando seus servos, agora no ministério de Joaquim, filho de Joaquim, quando ele substitui seu pai após a sua morte. Diz a Bíblia Sagrada que no segundo exílio, glória a Deus, os filhos de Joaquim, a sua esposa e os seus servos foram levados para a Babilônia. Não apenas seus filhos, não apenas suas esposas, mas também os tesouros, os utensílios da casa do Senhor foi transportado para a Babilônia. A Bíblia também registra-nos no capítulo 25 do 2º livro dos Reis de Israel. Diz a Bíblia, faz menção do terceiro exílio,
o Senhor fará. Evangelista Edson, grandes coisas o Senhor fará. Oh, glória a Deus. E quando Deus realizar esta grande coisa, alguém vai dizer assim: realmente esse Deus é grande, realmente esse Deus é poderoso, realmente esse Deus é excelso, é grandioso. Grandes coisas o Senhor fará por nós. O verso 2, as nações admiram. O verso 3, um hebreu, ele mostra uma gratidão pelo livramento. O verso 3 aqui eu extraio uma gratidão. Quantos de nós temos sido ingratos diante do Senhor? Quanta ingratidão! A Bíblia nos ensina a sermos agradecidos. Esse salmista aqui, ele agradece a Deus pelo livramento. Esse salmista aqui agradece a Deus por Deus ter livrado eles da Babilônia. Esse salmista aqui agradece a Deus pela salvação que eles tiveram, que Deus deu a eles, que Deus pela sua graça tiraram daquela terra pagã. Meus irmãos, sejam gratos a Deus, que sejamos gratos a Deus por uma tão grande salvação, que sejamos gratos a Deus pelo grande livramento, que sejamos gratos a Deus pela obra que Deus fez por nós. Oh, glória! E nesta oração, no verso 4, eles dizem: faze-nos regressar outra vez, Senhor, como as correntes do sul. A versão atualizada, em vez de sul, ela fala Negueb. A versão linguagem de hoje, NVI, fala sul ou Negev. Essa região, em uma das estações escaldante de sol, era uma terra que não produzia nada, era uma terra árida, havia ali uma sequidão. O salmista aqui, o texto, a exegese bíblica aqui, ele faz uma comparação com a terra, com a sua pátria, que eles já estavam chegando na sua pátria natal. Eles dizem: faze-nos, Senhor, outra vez regressar como as correntes, glória a Deus, do sul. Diz a história que quando chovia nesta região, quando o solo era molhado, quando o solo era regado, havia produtividade, havia frutos, algo brotava naquela terra. O salmista estava dizendo: Senhor, quando nós chegarmos lá em Jerusalém, quando nós chegarmos à nossa pátria, queremos ser como o rio, a corrente ou as correntes, quando chegaram ao Negev, quando pousaram no solo do Negev. Assim queremos ser quando chegarmos em Jerusalém, ou seja, uma terra que estava deserta, assolada, que não havia frutos, não havia produtividade. Com as suas chegadas, eles iriam ter que haver produtividade, eles tinham que trabalhar para produzir. Por isso que o verso 5 e 6, eles dizem, olha aqui: os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. Aqui está algumas lições para aqueles que semeiam.
Já disse algum pregador que o semear é uma opção, porém o colher é obrigatório. Porém eu vos digo que melhor opção é semear, porque semeando, com certeza, sem dúvida, teremos o que? A contribuição, teremos os resultados, meus irmãos. Você que está semeando, tenha certeza, você vai enxergar, oh glória a Deus, os seus resultados. Mas tem um porém, que no exercício do trabalho, que no exercício da semeadura, há dificuldades. Quando o salmista fala andando e chorando, e quando se refere a lágrimas, está se referindo às dificuldades, está se referindo às oposições, o que ocorre no dia a dia da nossa vida, o que ocorre no dia a dia daquele que semeia. Meus irmãos, quantas dificuldades, tribulações, quantas coisas têm ocorrido para a vida daqueles que semeiam. Oh meu Deus, quantas dificuldades, glória a Deus, quantos trabalhos, quantas coisas têm ocorrido contra a vida daquele que semeia. Mas não se preocupe, a palavra de Deus de consolo nesta noite: você vai trazer os resultados, você vai trazer os seus feixes, os frutos vão ser brotados e você vai recolhê-los. Oh, glória a Deus! O conjunto aniversariante, quantas dificuldades, você em casa, pensando nas almas, pensando no pecador, pensando naquela irmã que está enferma. Hoje eu vou levar uma mensagem, hoje eu vou levar um texto sagrado para alegrar o irmão. De repente, ocorrem as dificuldades, ocorrem as barreiras, aí você começa a querer desistir, aí você começa a pensar em parar, mas não pare, porque o resultado virá. Semeie, continue semeando, porque o resultado virá. E o resultado, irmã Vera, são almas se rendendo aos pés do Senhor. E o resultado, oh glória a Deus, são vidas sendo restauradas. O resultado, igreja, é o pecador dizendo assim: obrigado, meu irmão, por esta mensagem. Agora fui renovado, agora fui renovada. Escute-me, em meio ao choro, em meio às dificuldades, você vai trazer os resultados, você vai trazer os feixes, os frutos virão. Porém, semeie. Temos que semear, andando e chorando, trabalhando em meio às dificuldades. Mas escutai-me nesta noite: virá o resultado. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo de número, vejamos, irmãos, Eclesiastes, capítulo 11, glória a Deus.